Você sabia que tem gente sorrindo por fora, mas por dentro está cansada? Sabe o que acontece quando Deus começa a purificar a nossa mente? A palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje em dia, tem muitas pessoas que passam por grandes batalhas dentro de suas mentes. Tem gente, sim, sorrindo por fora, mas por dentro está muito cansada, presa em pensamentos ruins, negativos, coisas que prendem a sua mente e traz também boa parte da ansiedade. Existe a pressão, questão do medo, a culpa, ansiedade, existe também pornografia, tristeza, comparação, e vontade de desistir. Isso acontece dentro das nossas mentes. Mas quando Deus começa a purificar uma mente, algo sobrenatural acontece. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Hoje, a pessoa muda por dentro antes de mudar por fora. Então a transformação ela começa de dentro para fora. É isso que nós temos que entender. A maneira que Deus vai moldando o nosso cérebro e transformando a nossa mente de uma maneira gloriosa. Por que Deus não começa primeiro na roupa? Por que será que Deus não começa primeiramente na roupa? Deus ele começa nos nossos pensamentos primeiramente. Ele começa a trabalhar nos nossos pensamentos. O inimigo ele tenta dominar a sua mente porque ele sabe quem controla os pensamentos controla as atitudes. E muitas vezes o inimigo está tentando minar a sua mente com ideias, com situações, porque ele quer controlar as suas atitudes. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu vou limpar a tua mente. E é isso que nós precisamos, dessa limpeza do Senhor em nossas mentes. O que Deus quer fazer dentro dos nossos pensamentos? Dentro dos nossos pensamentos, por exemplo, ele quer arrancar aquilo que está nos destruindo no silêncio. Talvez existe pensamentos aí que está te destruindo por dentro. Quando Deus começa a purificar a sua mente, você começa a enxergar o pecado diferente. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa purificação, dessa transformação na nossa mente, para que nós possamos enxergar o pecado de uma forma diferente. Antes, a pessoa errava e achava normal. É tranquilo, não tem problema pecar, não tem problema errar, isso é normal. Não vou lidar isso de uma forma. Mas o que acontece? Quando nós convidamos Deus a entrar na nossa mente, os nossos pensamentos, e quando Deus toca na nossa mente, o Espírito Santo ele começa a nos incomodar. O Espírito Santo começa a nos alertar aquilo que antes parecia prazer, agora pesa. Então é a maneira que Deus realmente está entrando nos teus pensamentos, está acontecendo uma purificação, uma limpeza, então aquilo que você achava normal já está pesando. Olha só que tremendo isso. No livro de Salmos, capítulo 51, o versículo 10 diz assim: Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. O salmista está pedindo para Deus criar nele um coração puro e que possa e para que pudesse também renovar um espírito reto. Davi entendeu, de- Davi entendeu, por exemplo, uma forma fácil de eu te explicar. Senhor, o problema não está só no exterior, no externo. O problema está dentro de mim. Foi isso que Davi começou a ver quando ele fala esse salmo. Por isso que ele pediu: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto". Tem gente pedindo: "Deus, muda a minha vida". Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Primeiro eu vou mudar a tua mente. Meu Deus.
Deus ele começa a arrancar pensamentos de derrota, que muitas vezes dentro de muitas mentes de muitas pessoas, elas têm esse pensamento de derrota, de destruição, que não vai dar certo, que vai dar errado. Então Deus ele começa a arrancar esses pensamentos de derrota e uma mente contaminada, ela vive dizendo o quê? Não vou conseguir, não dá certo, eu nasci para sofrer, nunca vão vencer. São palavras numa mente destruída. E aí que entra o detalhe de nós pedir uma mente transformada e uma mente renovada através de Deus. Quando Deus ele começa a purificar os nossos pensamentos, a nossa mente, ele troca pensamentos de morte por pensamentos de esperança. Deus ele troca os pensamentos de derrota por pensamentos de vitória. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, o pensamento que Deus tem a respeito de nós é de paz, não é de mal. Deus começa a colocar fé onde havia medo. Deus começa a colocar certeza onde havia incerteza. Então a pessoa ainda está passando luta, mas dentro dela nasce a esperança, a expectativa. Então ela olha para a guerra, mas acredita na vitória. Isso é uma mente transformada. Isso é uma mente moldada pelo Espírito Santo de Deus e renovada. E essa mente que nós precisamos ter, pessoal. Se você está gostando desse conteúdo, eu peço para você se inscreva no canal, comenta em comentários que tipo de assunto que você quer ouvir nos próximos vídeos e deixa o like aqui no vídeo. Então, Deus começa a cortar amizades e ambientes que contaminam. Tem muita amizade, tem muito ambiente que te tira da presença de Deus e te afasta da presença de Deus. Tem ambiente, por exemplo, que destrói a sua mente. Tem conversa que enfraquece a nossa fé, enfraquece a sua fé. Existem certas situações e conversas que não agregam e vai enfraquecendo a sua fé realmente. E tem pessoas que alimentam, né? Por exemplo, a malícia, a fofoca, pecado, incredulidade. E quando Deus começa a purificar alguém, ele afasta certas coisas que estão ao nosso redor. E isso é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você anda mal acompanhado, aquilo que você tem de bom vai sendo corrompido, vai sendo destruído. Às vezes você acha que está perdendo pessoas, mas Deus está limpando o terreno da tua vida. Entenda isso. Nem todo afastamento é derrota. Alguns afastamentos são livramento. Então entenda que aquelas pessoas hoje não estão no teu convívio porque Deus, ele te livrou. Ele está limpando os seus pensamentos, a sua mente, e nós temos que permitir que o Espírito Santo possa ter liberdade de atuar nos nossos pensamentos e fazer o que ele acha melhor para as nossas vidas. Então a guerra na mente, ela aumenta antes da transformação. Ela vai aumentando. E quando Deus começa a mudar alguém, o inimigo ele tenta atacar mais forte. Entenda isso. Vem pensamentos muitas vezes de confusão, de desânimo, vontade de parar, acusações. Eu digo para vocês,
principalmente eu que estou fazendo muitos vídeos falando de Deus, trazendo ensinamentos, vem na minha mente muitas vezes o pensamento de desânimo, de parar, vontade de parar tudo. Só que aí eu tô tendo a minha mente transformada e moldada pelo Espírito Santo. Eu digo: "Senhor, eu vou continuar", porque eu sei que Satanás muitas vezes, ele quer que a nossa mente fique presa ao desânimo, presa à confusão. E uma mente renovada se torna perigosa no reino espiritual. E a minha mente, a cada dia que eu tenho buscado a presença de Deus, tenho me colocado diante do Senhor, ela tem sido renovada a cada manhã, a cada momento, a cada instante. Então, de certa forma, nós que somos filhos de Deus se tornamos perigosos no reino espiritual. Exatamente. Por isso que nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus. Ontem mesmo eu fiz uma oração que fala no livro de Efésios 6:11, que fala referente sobre se revestir de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Tem gente aqui que está em batalha mental, e faz tempo. Faz muito tempo que você está cansado, cansada por causa das batalhas da mente. Mas Deus manda eu te dizer, através desse vídeo, você não está enlouquecendo. Não, você não está maluco, você não está enlouquecendo, você está em guerra espiritual. E isso é muito forte. Nós estamos numa batalha espiritual e a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades, principados, e Deus nos dá a armadura celestial para nós se revestir dela e continuar firmes. Deus começa a trazer paz no meio do caos. Isso é tremendo. A maior prova de uma mente purificada não é a ausência de problemas, é a presença de paz. Eu digo para vocês que diante dos problemas, diante da circunstância, eu consigo sentir paz, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E se você acredita nisso, coloca aqui em comentários: Deus está no controle. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem gente hoje vivendo tempestade, mas por dentro está firme. Aleluia. Isso é Deus governando a mente. E eu peço que o Senhor governe as nossas mentes. Escreva aqui em comentários: Senhor, governa a minha mente, os meus pensamentos. Você começa, olha só, para você entender o que acontece nos nossos pensamentos. Quando nós permitimos a purificação do Espírito Santo de Deus, você começa a ter fome das coisas de Deus. Você quer mais de Deus, você permite Deus purificar a sua mente, então essa fome, ela aumenta pela presença de Deus. E quando Deus purifica a mente, o coração muda de desejo. E muitas pessoas começam a querer orar, querer ouvir louvor, ler a Bíblia, querem ficar na presença de Deus. Não é lindo isso? É maravilhoso, porque aquilo que antes era chato, agora alimenta a alma. Aquilo que era difícil você ler a Bíblia, agora você deseja ler a palavra de Deus todos os dias. No Salmo 42, versículo 1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então Deus, ele nos ajuda a vencer as batalhas internas escondidas dentro da nossa mente. Existem guerras que ninguém vê. Pessoas sorrindo na igreja,
dando a paz do Senhor aqui e ali, sorridente, feliz, mas lá dentro do seu interior estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, vícios, pensamentos suicidas, traumas, pornografia, desejos. Mas Jesus também cura a mente. Jesus tem poder para curar os nossos pensamentos e a nossa mente. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Hoje, Deus quer quebrar cadeias mentais aqui. Isso é tremendo. Tem algo acontecendo aqui agora nesse vídeo. Você está ouvindo essa palavra. Então, o Espírito Santo está entrando em lugares da mente que estava escuro há muitos anos. O Espírito Santo está entrando aí, em lugares da tua mente que está obscuro há muitos anos. Tem pessoas que perderam a vontade de viver, mas Deus está reacendendo a esperança. Olha que lindo isso. Tem pessoas que choram escondidas. O Senhor está me mostrando pessoas que estão chorando escondidas, e você está aqui nesse vídeo e você é uma delas que está chorando escondida, mas hoje o Senhor está visitando a tua alma. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Você, por exemplo, não será dominado. Você não vai ser dominado pelos seus pensamentos. Você está sendo guiado agora pelo Espírito Santo de Deus. Ele está te orientando. Você sabe que aquela história linda que eu gosto do filho pródigo, o filho pródigo, ele mudou quando a mente dele mudou. E sabe qual foi o momento que ele mudou? Quando ele viu que ele perdeu tudo, que ele perdeu os seus amigos, perdeu todo o seu dinheiro. A Bíblia diz que ele, caindo em si, a primeira coisa que ele fez foi mudar a mente, os pensamentos. E depois ele mudou o caminho. Enquanto a mente não muda, a vida não muda. Então é aqui, gente, ó, é a nossa mente. Nós temos que pedir a transformação da mente, a mudança da mente. Sabe por quê? Porque aí nesse momento, Deus, ele troca a identidade da pessoa. Uma mente purificada para de acreditar nas mentiras do diabo. O inimigo dizia, né? Você é um fracasso. Você já não acredita mais. Você não vale nada. Você nunca vai mudar. A tua mente, ela muda porque o que Deus diz a respeito de nós? Você é escolhido. Aleluia. E pode dar uma aleluia aí, você que está me ouvindo. Você é escolhido, você é amado, você é filho. Olha que tremendo quando nós permitimos a renovação do Espírito Santo nos nossos pensamentos e na nossa mente. Quando Deus começa a purificar uma mente, os pensamentos mudam, os desejos mudam, as amizades mudam, o ambiente muda, a paz chega e a esperança volta e a fé cresce. Isso é maravilhoso. Talvez hoje você entrou aqui cansado, confuso, ferido por dentro, mas Deus está começando uma limpeza espiritual na sua mente. Isso é maravilhoso. E se você deseja que Deus purifique a sua mente, levante a sua mão aí comigo. Levante a sua mão e ore assim comigo. Que você possa repetir comigo essa oração dizendo assim: Senhor, limpa os meus pensamentos. Tira de mim toda a confusão, todo o medo, toda a mentira do inimigo.
renova minha mente, me encha do teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está mudando cada um de nós todos os dias, transformando a nossa mente. E eu creio nisso. E se você gostou desse vídeo, coloque em comentários: eu creio na renovação da mente. Amém? Compartilhe esse vídeo com 5 amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E coloque aqui em comentários qual é o próximo assunto que você quer ouvir. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.